As Olimpíadas de Tóquio estão chegando! Ou não. Bom, como você já sabe, as Olimpíadas, que eram para ter acontecido o ano passado no Japão, tiveram que ser adiadas por causa da pandemia, e por isso elas foram remarcadas para esse ano. Acontece que a situação não está como muitos esperavam. Ao contrário de muitos outros países desenvolvidos que estão com a vacinação bem adiantada, com casos da Covid diminuindo e podendo se aproximar a um retorno de uma vida normal, o Japão segue enfrentando a crise do coronavírus com apenas 4% da população vacinada. Até o Brasil tem mais que isso. E esses 4 considerando quem tomou 1 ou 2 doses, ou seja, o percentual de imunizados é ainda menor. No final de abril, o governo declarou estado de emergência para tentar conter a alta de casos de Covid. E essa fase iria até 11 de maio, mas teve que prorrogar até o fim do mês, e nada garante que isso não vai acontecer de novo. Por isso, a pressão para que as Olimpíadas não aconteçam cresceu muito nas últimas semanas. Muitas pessoas, principalmente da área de saúde, estão pedindo para que os Jogos não sejam realizados, com medo de que a situação piore ainda mais. No dia 30 de abril, a diretoria do Hospital Tachikawa Sogo, em Tóquio, colocou cartazes em suas janelas protestando contra os Jogos. A capacidade médica atingiu o limite. Parem as Olimpíadas. Nos dê um tempo, as Olimpíadas são impossíveis. No dia 13 de maio, o Sindicato Nacional de Médicos levou uma petição ao Ministério da Saúde pedindo o cancelamento dos Jogos. Eles temem que a entrada de todas as milhares de pessoas que participam das Olimpíadas traga novas cepas do coronavírus, que ainda não circulam no país. Já no dia 14 de maio, foi a vez da Associação dos Praticantes Médicos de Tóquio pedirem a não realização dos Jogos. A entidade, que tem mais de 6 mil médicos associados, fez um apelo ao primeiro-ministro japonês, argumentando que os hospitais quase não têm capacidade de receber mais pacientes. Além disso, foi criada uma petição na internet no início do mês pedindo o cancelamento dos Jogos, e ela já tem 380 mil assinaturas. O autor é um advogado japonês que inclusive tentou a eleição ao governo da cidade no ano passado. No dia 14 de maio, ele entregou essa petição à governadora de Tóquio, e naquele momento ela estava com 351 mil assinaturas. Várias pesquisas de opinião apontam a reprovação dos Jogos pelos japoneses. Em uma feita por um grande jornal japonês nos dias 15 e 16 de maio pelo telefone, o resultado indicou que nada menos que 83% da população japonesa é contra a realização dos Jogos nesse verão. Desses, 40% acham que o evento deve ser adiado novamente, e 43% querem que ele seja cancelado. O Comitê Olímpico Internacional alega que outro adiamento seria caríssimo para o Japão e também logisticamente inviável devido à realização dos Jogos Olímpicos de Inverno no ano que vem em Pequim, porque não seria possível realizar 2 Olimpíadas no mesmo ano. Já um cancelamento dos Jogos seria um desastre financeiro para a entidade, que tem 75% dos seus recursos advindos dos direitos de transmissão dos Jogos. Além disso, um rombo nas contas da entidade poderia significar também um grande prejuízo para atletas e organizações esportivas em todo o mundo. Isso porque o COI é uma entidade sem fins lucrativos que arrecada bilhões com Olimpíadas e, por outro lado, distribui mais de 3 milhões de dólares por dia para apoiar o esporte pelo mundo. E considerando também que o Japão gastou oficialmente 15 bilhões de dólares para receber os Jogos, prejuízo ele provavelmente já vai ter, mas pelo menos se os Jogos ocorrerem, a receita de televisão e publicidade pode amenizar um pouco a situação. Ainda em março foi anunciado que o público estrangeiro não poderá comparecer à competição, e ficou para junho, o mês anterior aos Jogos, a decisão sobre o público japonês. É possível que as arquibancadas de todas as arenas, quadras e campos fiquem completamente vazias nas Olimpíadas de Tóquio. O tradicional revezamento da tocha olímpica, claro, também foi afetado. Ele está ocorrendo de forma reduzida desde o final de março desse ano, com poucos participantes e sem a presença de público. Desde o ano passado, dezenas de pessoas que carregariam a tocha pelo caminho desistiram de participar por causa da preocupação com o Covid. Em 124 anos de Olimpíadas da Era Moderna, essa foi a primeira a ser adiada. Se for cancelada, será a quarta. Em 1916, a Olimpíada que aconteceria em Berlim não pôde ocorrer devido à Primeira Guerra Mundial. Já em 1940 e 1944, os Jogos também foram cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial. A triste coincidência é que Tóquio seria anfitriã em 1940. A cidade só foi receber os Jogos mais de 2 décadas depois, em 1964. E, se acontecer, a segunda Olimpíada de Tóquio será a primeira a ser realizada em um ano ímpar, 2021. As Olimpíadas estão marcadas para o dia 23 de julho, mas até lá muita coisa pode acontecer. É ficar na torcida para que a situação no Japão e em todo o mundo melhore, para que os Jogos Olímpicos nos tragam a alegria de sempre
e que tanto precisamos nesse momento. Eu sou Clarice Oliveira para o meu canal.